Muito bem, vamos ao evangelho de hoje. Se encontra em Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Página 1274. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Como de costume, leremos de forma alternada. Eu começo o verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Ali estou no meio deles. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até aqui, então, o evangelho de hoje. E é isso. Muito bem. Infelizmente, a gente não está muito bem de música gospel, né? Assim, é uma coisa meio complicada. Claro, música é sempre gosto, né? Então, cada um tem, né, dentro da sua subjetividade, seus gostos. Mas, pelo menos em termos de mídia, de grande mídia, eu não gosto muito do que tem se produzido nos ambientes cristãos. Mas, como sempre, há boas exceções, né? Há boas exceções. Então, assim, se nos anos 80, 90 surgiram muitas bandas cristãs boas, sobretudo na área do rock, talvez aí o Ricardo e o Bruno devam lembrar, né? Banda Resgate, Oficina G3, Rebanhão, que eram execradas no meio das igrejas, né? Porque tocava com guitarra, tinha bateria, essas coisas eram abominadas. Então, assim, de uns anos para cá, de uns 15 anos para cá, 10 anos para cá, vem surgindo também alguns grupos legais, né? Eu lembro, eu gosto muito de uma banda chamada Palavra Antiga. Palavra Antiga, é tudo junto, né? Se escreve tudo junto. E é mais da área do rock, né? Para quem gosta mais de rock and roll. E tem uma outra que é mais na linha da MPB, que eu gosto bastante também. Inclusive, eles são lá de Niterói, chamada Crombe. Nome curioso, né? Crombe, né? C-R-O-M-B-I-E. Se botar aí no YouTube, Spotify, vocês acham. Quem gosta de uma música mais tranquila, né, vai gostar ali. E tem uma música da banda Crombe chamada Convívio. Convívio. E ela diz assim: eu me conheço mais olhando para você. E eu vou descobrindo quem eu sou. E penso agora no que você vê. O que me diz de mim? O que eu não reconheço sem você? Eu não me enxergo bem, se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém. Pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Mas em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor para lhe oferecer. Convívio, que pode ser interpretada tanto quanto convívio comunitário, como um convívio com o divino, de se reconhecer no divino, de estar com o divino, né? É um pouco, eu acho, do que eu vejo nesse texto, uma experiência
comunitária. Uma experiência comunitária. Então, assim, como a gente tem batido nessa tecla nos últimos domingos, sobretudo, quando a gente lê um evangelho, a gente tem que ter em mente que o cristianismo não existia enquanto religião ainda. Né? Toda a época do que o Novo Testamento foi escrito, cristianismo era um movimento plural feito de diversos grupos. Então, até o século IV, por exemplo, a gente tem diversas vertentes cristãs. A gente não tem uma hegemonia, um dogma oficial, né? E muito menos um poder centralizado da igreja. Então a gente tem que ler o Evangelho com essa ótica de pluralidade comunitária. Né? Os primeiros séculos cristãos foram marcados por ela. Então tinha divergência teológica, tinha diferença... Né? Algumas comunidades eram formadas por pessoas que não eram judias, outras já eram pessoas que vinham do judaísmo e viam em Jesus o Messias. Então, né? Vários caminhos ali. Mas uma coisa era certa: o zelo comunitário. Todas as comunidades tinham a coisa da participação comunitária, né? Então, todo mundo tinha uma certa igualdade na participação. Claro, existiam figuras de liderança, né? Figuras que lideravam ali o rito, né? Já tinha desde o começo Eucaristia, batismo. Então tinha ali quem liderava, mas era uma coisa muito participativa. O coletivo sobressaía ao individual. Então aqui nesse texto a gente tem um pouco disso, né? Esse texto que a gente leu. Se um irmão pecar contra ti, errar, né? O grego lá no hamartia é errar o alvo, né? Tentou acertar e acabou errando, cometeu um deslize. Vai até ele, conversa com ele, dialoga com ele. Se ele não aceitar, não concordar com com a sua palavra, chama mais 2 pessoas. Isso na área jurídica até hoje, né? As testemunhas, né? Tem que ter as testemunhas para assinar. Eu estou errado, Ricardo? Tem essa coisa ainda, né? Então, assim, chama mais 2. Se a pessoa ainda assim não concordar, abre para a igreja. E aí é nesse momento que a gente tem que ter essa interpretação de igreja na cabeça. Abre para a assembleia, abre para o grupo que se reúne em torno do nome de Jesus. Então, esse texto transparece isso, uma vivência comunitária, de diálogo. Né? E aí, no final, é claro que tem uma coisa aqui que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Né? Se ele não aceitar, você expulsa ele, considera ele como gentio, ímpio e joga ele para fora da porta. Né? Então, assim, a gente tem que ter também, contextualizar que cada época é uma época. Certo? Então, até o nome, né, esse nome gentio, era muito usado pelos judeus para poder classificar quem não era judeu. Então, dentro do gentio, existe inúmeras religiões, inúmeras culturas. Né? O ambiente helênico, né, da Grécia já era assim, plural pra caramba. Né? Então, dentro do gentio tem um monte de gente. É igual os gregos chamavam os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Qualquer um que não era grego. Podia ser persa, podia ser qualquer coisa. Então, a gente tem que ter cuidado. Né? Até hoje a gente ouve isso em igrejas cristãs. Quem não é cristão é ímpio, é gentio, né? Mas você se casou com um ímpio? Então a gente acaba reverberando, né, essas coisas que têm o seu contexto cultural. E não vale a pena mais a gente repetir isso. Né? Tem uma coisa bem interessante, né? Mesma coisa o publicano. Né? Publicano era o judeu que cobrava imposto, então... Ninguém gostava do judeu que era traíra, né? Trabalhava para o Império Romano cobrando imposto, carregava a moeda com o rosto do imperador no seu bolso e, portanto, era impuro também. Enfim. A gente tem que ter, então, né, cuidado ao lermos esses textos, né, em seus contextos. Né? Tem uma frase bem interessante do Papa, né, Paulo VI, que ele diz: a tradição é uma tensão entre a experiência atual e o que o passado nos diz,
para sermos verdadeiramente fiéis à tradição, temos de interpretá-la. Toda tradição deve ser interpretada com a experiência que vivemos atualmente. Então a gente tem que ter um cuidado ao manusear, ao lermos esses textos. Mas, claro, consideramos essas escrituras como inspirativas, consideramos a Bíblia como um conjunto de livros inspiradores, porque nos dizem algo ainda, nos dizem algo de profundo. Então, o que mais de fundamental podemos olhar para esse texto? Podemos notar que é um texto que dá importância, como eu já disse, a esse vínculo coletivo, a esse vínculo comunitário, que vocês disseram bem aqui no começo da nossa celebração. Bonito transparecer isso. Claro que eu venho aqui para adorar a Deus, eu venho aqui para exercitar a minha fé, para mim, me enlaçar com esse divino, mas eu venho aqui para ver vocês também, porque eu gosto de vocês, porque eu gosto de estar aqui, porque vocês me fazem bem, né? Está tudo muito misturado. E esse texto transparece isso. Há ali uma autoedificação, ou melhor, uma autoedificação da comunidade, mas dentro da comunidade uma mútua edificação. Uma relação no sentido mais profundo da palavra. Curioso que assim, os últimos estudos antropológicos dizem que a nossa espécie humana evoluiu num ponto muito interessante, e talvez isso é o que marque mais a nossa espécie como sapiens, né? Que é a espécie que a gente vem trilhando aí já há alguns milhares de anos, que é a linguagem. Os antropólogos dizem que marca essa nossa evolução de forma mais assim, fundamental é a linguagem. O fato da gente conseguir se comunicar, se entender, se expressar, seja através de palavras, de letras, da arte, como o Alan busca lá que as crianças façam se entender, né? Às vezes elas dizem mais pintando do que falando, de fato, né? A linguagem. E essa habilidade humana da linguagem só se desenvolveu melhor pela convivência. Quando a gente parou de ser nômade, ficar andando por aí, começou a ficar sedentário. Hoje em dia, sedentário tem outra conotação. Mas quando a gente ficou mais parado e começou a conviver mais. Ter mais filhos, os filhos vão convivendo com os irmãos, com os primos, e aquela comunidade vai se relacionando e a comunicação vai se fazendo cada vez mais necessária. Estamos nós aqui hoje, com essa linguagem, né, evoluída. É na relação que a gente se faz. É na relação que a gente se constrói. Você que me continua, não é isso? Você que me continua. Então, pequenos, nascemos frágeis, precisamos de leite, de cuidado, de carinho, né? A gente não sobrevive na selva de maneira nenhuma, né? Tem negócio de Mowgli é só no conto, né? Tarzan, isso aí é ficção. Largar um recém-nascido na floresta não dura uma semana, né? Uma semana ainda é muito. Ou seja, a gente é frágil biologicamente. Mas a gente é forte quando a gente consegue atar relações. Quando a gente consegue se entender, se completar. Pensando nisso, tem uma filosofia muito interessante, a filosofia africana, que é a Ubuntu. Já ouviram falar? Que a ideia é exatamente essa. Eu sou porque nós somos. Uma ofensa a alguém do nosso grupo humano é uma ofensa à minha pessoa. Eu sou um indivíduo, mas não sou isolado. Eu estou conectado a pessoas também.
Os laços de afeto são fortes. Diferente um pouco de uma certa ideia de sociedade que tem trilhado, que tem construído muito, principalmente o nosso Ocidente, né? No último século, nos últimos 2 séculos. Que é um pouco diferente, uma sociedade que está junto, mas se mantém isolada, né? Alguns filósofos vão chamar isso de uma sociedade atomizada. Somos átomos. Vive um do ladinho do outro, apertado no metrô, apertado na barca, né? Apertado no trem. Multidões e multidões, mas que não se atravessam, que não se interconectam. É o que os físicos dizem do átomo, né? É uma coisa que nunca entra em contato direto, nunca entra um no outro. Sempre fica com conexões ali, mas cada um no seu lugar. Então, nesse modelo de sociedade, o outro não é alguém que pode me completar, o outro é meu concorrente. O outro é quem pode tomar a minha vaga. O outro, se não conseguiu, ele não é alguém que precisa de ele é um loser, né? É um perdedor. Não se esforçou o suficiente. Alguns vão dizer, isso é a seleção natural. Quem é pior vai ficar para trás mesmo. Quem é pior fica para trás, é de fora. A natureza exclui os piores. Uma coisa, né? Baseado num darwinismo meio meia boca. Não há espaço para todo mundo. É uma exclusão que impera. É natural que gere essa exclusão e cada vez mais violência. E é um ciclo vicioso, né? Essa violência gerada pela exclusão nos faz temerosos e desconfiados para nos relacionarmos. Então esse isolamento gera violência, que gera isolamento e que gera violência. E aí, claro, a gente tem toda a razão de ter medo. Já começa a não ir em alguns lugares, em certo horário. Já fica mais preocupado ali, né? Se um filho, se uma filha sai, se um neto, se uma neta sai, porque essa é a sociedade que a gente está construindo, a sociedade do medo. E a gente acha que vai sobrepor essa dificuldade com mais isolamento, com mais exclusão. E isso se retroalimenta. Por isso é cada vez mais desafiante viver em comunidade. A gente vai desaprendendo. Né? A gente vai desaprendendo. A gente é carente de convivência comunitária. Bonito isso que a Márcia falou, né? Assim como eu tenho fome de comida, sede de água, me apetece estar aqui. A gente tem essa sede de comunidade, de convivência. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue retomar esse vínculo muitas vezes. As igrejas mais pops são as mais cheias, né? 2.000, 3.000 pessoas em cada culto, 5.000 pessoas. E ninguém se conhece. Você entra como visitante, sai como visitante. Nada te toca, ninguém te toca, e você não toca a ninguém. Ter experiências comunitárias é diferente de viver simplesmente em sociedade. Tem um filósofo judeu chamado Martin Buber, e ele tem um livro chamado Eu e Tu, que é bonito pra caramba. Ele vai falar exatamente isso. Uma comunidade é uma unidade viva de grupos baseados numa genuína relação espiritual. Ele nem está falando de igreja, ele está falando de comunidade social.
convívio entre pessoas. Pode ser no condomínio, né? Nossa síndica. Cada vez mais difícil, né? Ah, já deixou. Ótimo. Fico aliviado. Fico aliviado por você. Mas como é difícil, né? Reestabelecer um vínculo comunitário. Esses dias passou uma reportagem, eu lembrei de você, que uma sociedade, uma associação de síndicos de São Paulo estava falando que na pandemia ficou mais difícil mediar os conflitos dentro dos condomínios. As pessoas não estão muito mais afim de conversa. O síndico até tenta, a síndica tenta, né? Unir, mas geralmente eles pulam a parte da mediação e vão direto para a violência. Vai lá, arranca retrovisor, né? Dá bico na porta. Cada vez mais difícil estabelecer relações, vínculos comunitários. Então, para Martin Buber, sermos comunidade é termos uma relação espiritual do eu com o tu. E nessa relação do eu com o tu, transparece a relação com o eu e o tu com T maiúsculo, que é o tu eterno, que é o tu infinito. É esse tu eterno, segundo Martin Buber, que sustenta toda a relação interpessoal. Interpretando o verso 18 que lemos aqui, eu poderia dizer, aqui na nossa tradução diz, né? O que ligares na terra será ligado no céu, né? E o que desligares na terra será desligado no céu. Em primeiro lugar, ligar e desligar nem fazia parte do vocabulário dessa pessoa aqui na época, né? Hoje em dia, ligar e desligar para a gente na época eletrônica, né? Agora, na época, o que o pessoal da Palestina, século I, ligava lá, né? Só se for o candeeiro, né? E mesmo assim acendia, não ligava. Então, uma outra tradução. Ligar aqui que tem a ver com atar. Ligar de atar, de dar um nó. Os nós que vocês atarem nas suas relações será atado também na dimensão divina. Os laços e nós que vocês soltarem nas suas relações também será solto na dimensão divina. Tanto a união, a compreensão, a harmonia, quanto o desamor, o orgulho e o individualismo afetam a Deus, cada um a seu modo. Deus está ligado em nossa relação. Deus se importa como tratamos uns aos outros e umas às outras. A forma como levamos essa relação eu-tu transparece na relação nós e Deus. E aqui caminho para o fim. Eu sei que vocês já estão cansados, né? Todos nós estamos na mesma caminhada, gente. Na mesma busca de vida plena. Não somente enquanto cristãos, mas enquanto seres humanos. É curioso, né, ver que nesse texto, quando um vai lá arguir o outro irmão, a palavrinha lá tem como nos dá a possibilidade de traduzir também que um vai lá, sabendo que o irmão pecou contra si, o outro vai lá e tenta buscar um esclarecimento. Não vou lá para brigar. Não vou lá para tirar satisfação. Arguir aqui nesse sentido, eu vou lá para buscar uma solução. Porque todos estamos no mesmo caminho. Vou lá para tentar uma convergência. Um caminho para essa luz. Juntos, a gente reconhece um no outro, uma na outra, aqui em comunidade, em casa, no trabalho. A gente se reconhece enquanto humanos. A gente se reconhece enquanto filhos e filhas de Deus.
a gente se constrói. Então a minha oração é que nessas relações comunitárias, Deus nos faça humanos, que Deus nos faça comunidade, que o Tu eterno transpareça na nossa comunidade. Amém?